Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar numa fase da vida de Jesus que é quase um mistério, né? A infância dele ali dos 4 aos 8 anos. Exato. Temos um texto bem detalhado sobre a formação humana dele e o despertar da consciência. A nossa missão aqui é entender os momentos-chave que moldaram essa figura, muito antes da vida pública. Pois é, e o legal dessa fonte aqui, ela foca num desenvolvimento muito humano. A gente não vai falar de milagres, mas de um menino curioso aprendendo sobre o mundo, a família e, a própria mente. Ok, vamos analisar isso então. O ponto de partida é o retorno do Egito. A família se estabelece em Nazaré e, segundo a fonte, faz meio que um pacto de silêncio para ele ter uma infância normal. O mais normal possível, né? Isso. Mas o que me chamou a atenção foi um presente que ele ganhou em Alexandria. Uma cópia das escrituras hebraicas, só que um grego. Um presente bem incomum para uma criança. Totalmente. E o fascinante aqui é a importância estratégica disso. Pensa bem, junta esse presente com o ambiente de Nazaré. A oficina do pai dele não era um lugar isolado. Era tipo um ponto de encontro de caravanas. Ah, um portal para o mundo, então. Exatamente, um portal para o mundo. Com as escrituras em grego e o contato com viajantes, ele se torna fluente em aramaico, grego e hebraico. Não é uma formação isolada, entende? Entendi. É uma preparação para a vida. Para conseguir se comunicar com culturas diferentes. Isso. É uma imersão na vida real. Tá. Essa preparação intelectual é clara. Mas e o lado, sei lá, psicológico? A fonte fala de algum momento em que ele deixa de ser só uma criança e começa a formar a própria consciência moral? Fala, e de forma bem específica. Aos 5 anos, o texto diz que, depois dele tomar a primeira decisão moral sozinho, a tal supervisão celestial direta se retira. Se retira? Como assim? Ele passa a ser guiado por uma voz interior, como qualquer pessoa, e logo depois vem outro choque de realidade. Ele pergunta para o pai a causa de um terremoto. E a resposta? Um simples não sei. Foi a primeira vez que ele percebeu que os pais não eram oniscientes. Nossa! Esse é aquele momento universal, né? Quando a gente descobre que os pais não têm todas as respostas. Exato. E a fonte usa esse evento, e um outro, uma queda da escada, uma coisa boba, para ensinar uma lição teológica importante. Que seria? Que ele estava sujeito às mesmas leis físicas que todo mundo, sem intervenções mágicas para proteger ele de acidentes. É o desenvolvimento da razão sobre a superstição, sabe? Mas pensando aqui, isso não soa um pouco conveniente demais? Quer dizer, uma criança cair da escada é super comum. Parece que a fonte pega um acidente normal e constrói uma lição em cima. É uma ótima pergunta. E a resposta é que o texto não está tão preocupado com o fato da queda em si, mas com o significado que ele atribui a ela. É uma ferramenta narrativa para mostrar que o desenvolvimento dele foi natural, baseado na razão. Entendi. É mais sobre a mensagem do que sobre o registro biográfico exato. Exatamente. Certo. Com uma mente tão questionadora, imagino que ele tenha chamado a atenção, não? Sim, e como? Aos 8 anos, um professor de Jerusalém fica tão impressionado que se oferece para levá-lo para estudar nas academias rabínicas. Nossa! A mãe dele, Maria, achou a ideia ótima. Já o pai, José, ficou com o pé atrás. E a decisão final? Foi do próprio Jesus. Ele escolheu ficar em Nazaré. O menino de 8 anos recusando a Harvard da época para ficar em casa. Por quê? E a justificativa dele diz muito. Ele prefere a orientação dos pais, que o amam, do que a educação formal impessoal, de estranhos. É a valorização da experiência vivida, sabe? Do calor da família sobre o prestígio acadêmico. Então, o que tudo isso nos mostra é uma infância marcada por um equilíbrio raro, uma fé profunda, conversas íntimas com o meu pai, mas ao mesmo tempo uma razão rigorosa que questionava o mundo. A educação dele veio de 3 fontes: o lar, a sinagoga e o contato direto com a humanidade na oficina. E tem um detalhe final que amarra tudo. O texto diz que, aos 7 anos, ele escolheu um lema de vida de uma passagem de Isaías. E ali ele define a missão dele como espiritual, de consolo, rejeitando de cara o modelo de Messias político-militar que se esperava na época. Interessante. E isso me deixa com uma reflexão assim: como a nossa percepção de figuras históricas mudaria
se a gente desse mais peso a essas escolhas formativas conscientes, feitas ainda na infância, em vez de focar só nas grandes narrativas que foram construídas sobre elas bem depois.